Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula de Catecismo da Igreja Católica. Como vocês estão vendo aí na descrição, estamos na quarta parte e última parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala a oração cristã. Né? E tem um catecismo, vem esse ícone aqui, né? Esse ícone aqui, que é importante, cada parte vem um ícone, vem uma imagem, né? Miniatura do mosteiro de Dionísio, no Monte Athos, o Códice 587, pintado em Constantinopla, por volta do ano 1059. Cristo dirige-se ao Pai em oração. Né? É o número 2599. Ora, só em lugar deserto, os discípulos o observam com respeitosa distância. São Pedro, chefe dos apóstolos, volta-se para os outros e lhes aponta aquele que é o mestre e o caminho da oração cristã. 2607. Senhor, ensina-nos a orar. Foi o pedido que os discípulos fizeram. Lucas 11, 1. É o que retrata, não é, este ícone, essa imagem, que abre assim a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica e a última parte. Tá certo? É a partir da página 657, a partir do número 2558. Tem uma espécie de introdução, não é? Introdução que vai até o capítulo 1. Capítulo 1 que fala sobre a revelação da oração, vocação universal à oração. Vamos ver essa introdução geral a esta quarta parte, que é a oração cristã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Faça a sua lista de transmissão, não é? Curta, compartilhe e comente, tá certo? Maria Nascimento, ela diz: boa noite, Padre Adivânio, sua bênção, abraço fraterno. Boa noite, Maria do Nascimento, de onde é? Paula Viana também está aqui dando boa noite. Givanice Maria, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tá bem? Vamos lá. Primeira sessão. Estamos na primeira sessão dessa quarta parte, a oração na vida cristã. O número 2558. Grande é o mistério da fé. A primeira frase. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos, que é a primeira parte, o mistério da fé. E o celebra na liturgia sacramental, é a segunda parte do catecismo, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. É a terceira parte que nós terminávamos. Este mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, celebrem-no e dele vivam numa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Então, não é? Esta introdução é uma síntese das partes que compõem o Catecismo da Igreja Católica. Da primeira parte, o mistério da fé, que é o símbolo, não é? Os dois, o símbolo, o credo dos apóstolos e o niceno constantinopolitano. A segunda parte, que é feita na liturgia e os sacramentos, não é? E a terceira parte, os 10 mandamentos. E agora a quarta parte, a oração. E tem uma pergunta que abre esta quarta parte.
o que é a oração? Você que reza, você que ora, não é? Todos os dias, religiosamente, não é? Fidedignamente, o que é oração? Você já tentou conceituar? Você tem um conceito para você mesmo, para você mesma, do que é oração? O que é oração? Veja, pega um conceito, não é? E um texto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Na autobibliografia dela, ela diz assim: para mim, não é? Para mim. Por isso que eu perguntei, para você, o que é oração? Santa Teresinha do Menino Jesus diz: para mim, oração é o impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Veja, oração para ela, não é? É um impulso do coração e um olhar lançado para os céus. Em todos os momentos da sua vida, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Seja nas situações de provação, seja nas situações de alegria. Na tristeza, na alegria, na angústia, no sofrimento, na dor, mas também no sucesso, na alegria, nas realizações, na felicidade. Temos sempre que orar e rezar. E um subtítulo diante dessa pergunta, o que é a oração, né? A oração é como um dom de Deus. A oração é um dom de Deus. Número 2559. A oração é a elevação da alma a Deus. O pedido a Deus dos bens convenientes. Vejam só, quem diz isso é São João Damasceno, não é? Que ele fala de fide ortodoxa, não é? Da fé ortodoxa, da fé firme. E ele vai dizer mais, atenção, de onde falamos nós ao rezar? Das alturas de nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Quem se humilha será exaltado. É o Salmo 130, versículo 1. Também está para Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. A humildade é o fundamento da oração. Veja, a humildade é o fundamento da oração. Eu dizia agora há pouco na homilia, no segundo dia da festa de São Judas Tadeu, não é? Eu dizia que a humildade é a virtude base. É a virtude que acolhe as outras virtudes. E diz aqui, a humildade é o fundamento da oração. Nem sabemos o que seja conveniente pedir, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. A humildade é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. E quem diz isso é Santo Agostinho, no Sermão 56. O homem é um mendigo de Deus. Logo, é preciso a humildade para se conformar em todos os momentos. Em todas as situações. Procurar Deus na oração. Procurar Deus em oração. Veja, o número 2560 diz: se confessasses o dom de Deus, João 4,14, a maravilha da oração se revela juntamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar, e é Ele que pede de beber.
quando ele chega, não é, no horário de meio-dia e encontra aquela samaritana tirando água. Ele pede de beber aquela samaritana. Não é? A samaritana diz, mas tu não tem nem um balde, um recipiente? Como me pedes de beber? E ele disse, eu tenho a água para te dar, e se tu beberes, não terás mais sede. É maravilhoso, né? E ela diz, Senhor, dai-me desta água, para matar todas as minhas sedes. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A sede de Jesus, a sede de Deus é por nós. Ele nos deseja. Não é? Como o salmista diz, eu vos procuro e vos desejo, Senhor, como terra sedenta sem água. Assim como a coça, não é, suspira pelas águas correntes, assim busca minha alma por vós. A oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Maravilhoso, né? Fantástico. Por isso que eu disse que vai ser um retiro espiritual. Vai ser encontro de espiritualidade. Essa quarta parte, ela é maravilhosa, fantástica. Não é? Dá para fazer um retiro. Que pena que nós buscamos textos de tantos teólogos, de tantos homens, né? Textos bons que nós bebemos, mas nós temos aqui uma fonte. Veja, nós temos uma quarta parte todinha, um tratado sobre a oração, um tratado de espiritualidade, e pouco nós examinamos, veja, procuramos, pesquisamos nesta quarta parte, para fazer as nossas palestras, não é? Para meditarmos, para fazer a nossa manhã de espiritualidade, o nosso dia de espiritualidade, o nosso retiro, na quarta parte do Catecismo da Igreja Católica que fala. É a primeira vez, viu? Eu já li outras vezes, mas é a primeira vez que eu estou fazendo catequese nesta quarta parte. Certo? Então temos aqui o número 2561. E é interessante que é Santo Agostinho que fala nos sermões da Quaresma. Ele fala isso. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. És tu que lhe pedirias e ele te daria a água viva. De João capítulo 4, versículo 10. Nossa oração de pedido é, paradoxalmente, uma resposta. Resposta à queixa do Deus vivo. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, para cavar para si cisternas furadas. Veja, é o profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Ele fala no oráculo do Senhor Deus, pela boca do Senhor Deus. É uma reclamação de Deus. Né? Ainda hoje, veja como esse texto é atual. Ainda hoje o mundo, ainda hoje a sociedade, não apenas os pagãos, os gentios, os indiferentes, os ateus, deixaram a fonte para cavar cisternas furadas. Mas nós também, cristãos, católicos, muitas vezes procuramos em outras fontes para saciar nossa sede do que em Deus. Veja, fica aí a alerta, não é? E ao mesmo tempo a exortação. Aonde estamos matando a nossa sede? Aonde estamos buscando água para nos saciar? Resposta de fé à promessa gratuita da salvação. Resposta de amor à sede do Filho único. E aqui nós temos dois textos, né, de conferência. Temos o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 37 a 39. Depois temos o profeta Isaías,
capítulo 12, versículo 3, e capítulo 51, versículo 1, que diz justamente isso, não é? É a vontade humana unida ao Filho de Deus, feito homem, feito humano também. Vamos para o segundo subtítulo, que é a oração como comunhão. Vimos a oração como aliança. Vamos ver agora a oração como comunhão. É o número 2565. Na nova aliança, veja, ou seja, no Novo Testamento, no tempo de Jesus, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com seu Pai infinitamente bom. Abba, Pai. A primeira leitura hoje da liturgia, né, desta memória de Santo Antônio, não é, de Santana Galvão. Com o seu Filho, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo. Deu a perceber? Não é? Na nossa oração nós entramos na intimidade da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito pleno. Quem diz isso é São Gregório Nazianzeno. Ele diz isso. A vida de oração, desta forma, consiste em estar habitualmente na presença de Deus 3 vezes santo, em comunhão com Ele. Nós dizemos isso, não é? Quando cantamos antes do Cordeiro, Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Dom Bernardo Queiroz, olha aqui, o monge, não é? O beneditino, está pedindo minha bênção. Deus te abençoe. E a sua bênção também. Que satisfação, que alegria, viu? Deus abençoe. Veja, não é? Aqui. E diz mais. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nos tornamos um mesmo ser com Cristo. E quem tem isso maravilhosamente é o apóstolo Paulo à comunidade de Roma. A carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 5. Ele diz, e diz com toda a propriedade, com toda a autenticidade, a oração é cristã enquanto comunhão com Cristo e cresce na igreja que é seu corpo. Suas dimensões são as do amor de Cristo. Aqui nós temos, não é, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de 18 a 21. A Santa Missa, não é? Veja, é a oração plena. É a oração dirigida direto para Deus. É a oração onde que convergem todas as nossas orações durante o dia. As nossas orações canônicas, as nossas orações, veja, comuns, as nossas orações devocionais. Elas, não é, culminam, convergem para a Santa Missa. Que é a primeira presença de Jesus no corpo místico, né? Aquelas presenças de Jesus no corpo místico, não é? Na assembleia reunida, veja, na palavra e, em especial, diz o Catecismo da Igreja Católica, nas sagradas espécies, corpo, sangue, alma e divindade. E também no sacerdote principal, no celebrante principal, que nós chamamos presidente da celebração. Vamos para o capítulo 1 dessa 4ª parte, que tem como tema a revelação da oração. Vocação universal à oração. É a página 659, a partir do número 2566. Começa assim. O homem está à procura de Deus. É a primeira afirmação, ou afirmação. Procura de Deus. É o que sacia, não é? Tem dentro de nós essa sede pelo infinito. Chama todo ser do nada à existência, coroando de glória e esplendor. O livro da sabedoria
Capítulo 8, versículo 6, diz isso, não é? E o homem é, depois dos anjos, capaz de reconhecer que é poderoso o nome do Senhor em toda a terra. Isso o Salmo ainda, aliás, o livro da sabedoria, capítulo 8, versículo 2, né? Diante das criações. Diante das criações. E é interessante que na teologia exorcística, não é? Diz que se deu a queda de Lúcifer por justamente quando Deus cria o mundo invisível, não é? Os anjos como criaturas, espíritos finíssimos, que anjo é quando traz uma mensagem, nós sabemos disso, não é? E cria todo o universo, o cosmo, não é? A criação visível. Faz todas as coisas. Mas quando cria o homem e coloca a sua imagem e semelhança, o arcanjo, quer dizer máximo, arcanjo quer dizer máximo, Gabriel, aliás, Miguel, ele se prostra diante da imagem e semelhança de Deus. E convida toda a corte celeste também a adorar. Não o humano, mas a imagem e semelhança de Deus que está humano, que ele vê. A imagem e semelhança de Deus, Deus é espírito finíssimo, a imagem e semelhança de Deus. É a primeira vez que Miguel vê a imagem e semelhança de Deus em um homem, numa criatura, e ele se prostra, se ajoelha em adoração, convida Lúcifer, e Lúcifer diz: eu não vou adorar uma criatura que é inferior a mim. Veja. E em última análise, ele não queria adorar a Deus. Que aí começa toda a batalha no céu, não é? Do diabo, na sua soberba, Lúcifer querer ser Deus, se recusar em adorar a Deus. Então, diz justamente isso. Mesmo depois de ter perdido a semelhança com Deus por seu pecado, o homem continua sendo um ser feito à imagem do seu Criador. Atenção aqui. O pecado nos rouba a semelhança e não nos rouba a imagem. Nós ficamos com a imagem de Deus. Então, quando nós nos confessamos, ficamos em estado de graça, sobretudo sem um pecado mortal, nós vamos voltando à semelhança de Deus. Não é? Combatendo. É possível, através da confissão, seja quinzenal, seja mensal, você ir combatendo. Atenção para uma dica, viu? De um sacerdote pároco há 15 anos e confessor. É possível você ir combatendo por primeiro. Você confessa todos os pecados mortais, não é? E os veniais. Veja, os graves e os leves. Mas se propõe a combater e a superar os pecados mortais. Depois de ter, isso é possível, mas os pecados mortais você passa a combater os pecados veniais. Então você volta à semelhança. A imagem você já tem, você volta à semelhança e você tem a imagem e semelhança de Deus. Está entrando no caminho de santidade. Veja. Mas quanto você cresce, não é? Nas virtudes, você vai crescendo também, você vai combatendo, não é? Os vícios. Tá certo? Combatendo os vícios. Vamos avante, portanto. Então, conserva o desejo daquele que o chama à existência. Nos chama à vida. A fazer história na nossa vida, com a nossa história. Deus entrou na nossa história. Atenção aqui, viu? Deus entrou na história humana, não é? No Cronos. Ele veio com seu Kairos. As duas terminologias gregas, não é?
Cronos e Kairos. Veja, ele vem com a sua eternidade. Ele vem com o seu reino, ele vem com os céus. Ele vem, veja, com a sua graça no Cronos, no nosso tempo, no tempo da eternidade, que é criatura sua e faz história nesse processo. Todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens. Deus que procura os homens, que é procurado pelos homens também. É um encontro dinâmico, fantástico. Não é? Fantástico. A volta do filho pródigo, não é? E também a ida do pai ao encontro do filho pródigo. O pai não fica estático, não fica paralisado, não fica na sua rigidez, não é? Não, na sua consciência correta. Ele salta, ele vai ao encontro. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27, diz justamente isso, não é? Testemunha essencial pelos homens. Número 2567. Deus é o primeiro a chamar o homem. Veja, que afirmação, não é? É imperativo. Deus é o primeiro a chamar o homem. E não apenas a chamar o homem. O Papa Francisco, não é, já vem nessa reflexão, nessa meditação. Deus, ele se antecipa. Ele toma a iniciativa. Ele chega na frente para nos acolher. Veja, ele espera por nós. Sim, ele nos chama e ao mesmo tempo é o primeiro a chegar, nos aguardar, não é? Parece que arruma a casa, o ambiente, o espaço para nos acolher. Ainda que o homem esqueça seu Criador ou se esconda longe de sua face, ainda que corra atrás de seus ídolos ou acuse a divindade de tê-lo abandonado, o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Aqui é fantástico, né? Você sabia disso? Que pela oração, a oração é um chamado. Veja, a oração não é apenas uma necessidade, a oração é uma vocação. E que chama por dentro. Grita o meu nome, porque me procura. Não é? Sentir o prazer, sentir o desejo, a vontade, sentir acolhido, veja, se sentir realizado, se sentir confortável e confortado na oração. É fantástico isso aqui. Veja, essa atitude de amor fiel vem sempre em primeiro lugar na oração. A atitude do homem é sempre resposta a esse amor fiel de Deus. É a grande expressão do Antigo Testamento, né? Deus é fiel. E a minha resposta, deve ser também uma resposta de fidelidade, aonde no encontro, aonde num diálogo, aonde numa conversa amorosa. Porque se não existir, atenção, se não existir afeto na oração, não é oração verdadeira. Não é oração verdadeira. Tá certo? Então, toda oração eu tenho um afeto filial, afeto amigal, não é? Afeto também de esposa, a alma que se prepara para receber o seu noivo, o seu esposo. Por meio, veja, à medida que Deus se revela e revela o homem a si mesmo, a oração aparece como um recíproco apelo, um drama de aliança. Por meio das palavras e dos atos, esse drama envolve o coração e se revela através de toda a história da salvação. É bonita essa expressão. A gente tem no início do Catecismo da Igreja Católica e na última parte, veja, no início da primeira parte, esse Deus que se revela, ele revela o homem a si mesmo. Esse mistério que nós somos, da natureza humana, que trazemos dentro de nós. Na oração,
veja, num aconchego, não é? No cantinho, veja, no cadinho da oração. No oratório, veja, eu tenho um oratório no meu quarto, a matriz está logo aqui, não é que eu tenho acesso. Depois vou dar boa noite a Jesus no Santíssimo, veja. Mas eu tenho aqui o meu cantinho no meu quarto, o lugar de descanso, o lugar de resolver as coisas, porque tem o escritório logo na outra parte, mas o lugar também de eu conversar com Deus. Não é? O lugar de eu me lançar nas minhas preocupações, veja, nos meus aperreios, não é? De colocar com Deus, de conversar, de pedir a poderosa intercessão dos meus santos de devoção, né? Da minha mãe, Maria Santíssima, e conversar. Conversar com algo maior do que eu, que está para além de mim mesmo. Veja, vamos avante. Então, 2567 diz assim: Deus é o primeiro a chamar, não é? A primeiro a nos chamar. Vamos para o outro. Então, entramos agora no primeiro artigo. Entramos no primeiro artigo, que é para fundamentar a oração nas Sagradas Escrituras. Vamos ver agora o fundamento da oração no Antigo Testamento, o primeiro artigo. A partir do número 2568, que diz assim: a revelação da oração no Antigo Testamento se insere entre a queda e a elevação do homem, entre o chamado doloroso de Deus a seus primeiros filhos. Não é? A pergunta de Deus, Deus que procura o homem, depois do pecado, depois da queda de Adão e Eva. Onde estais? Pergunta fabulosa, pergunta fantástica. Não é? Depois, que fizestes para se esconder? Veja, Gênesis 3, 9, 13. E a resposta do Filho único ao entrar no mundo: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. A tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículos de 5 a 7. A oração dessa forma está ligada à história dos homens. É a relação que Deus nos acontecimentos da história. Não é? A consagração a Deus, ser pertença a Deus. Cada um se coloca diante de Deus e diz a Ele como filho único, como filho primogênito, como filho unigênito: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Em todos os acontecimentos da história, estarmos assim conscientes, estarmos de prontidão, estarmos nas mãos de Deus, para agradá-lo, exclusivamente agradá-lo. É possível? É possível. É possível. É possível termos as consolações do Senhor, é possível termos, né, o conforto do Senhor. É possível. Mas também é possível segui-lo na cruz. Veja, segui-lo aí, não é? Quando ninguém quer ficar aos pés da cruz com o Senhor. Tem o título agora: a criação, fonte da oração. Toda a criação. A gente vai percorrer todo o Antigo Testamento, não é? A criação, a promessa, Moisés como mediador, veja, Davi, não é? E a oração do rei, Elias, o profeta, os salmos. Vamos percorrer todos os blocos, como está dividido os 4 blocos do Antigo Testamento. Um fundamento. Por isso que eu disse que é um tratado. É um tratado de oração. A 4ª parte do catecismo, se você tem, leia, releia, medite, reflita, que tem tudo aqui. É um tratado. Vamos lá? 2569.
É sobretudo a partir das realidades da criação que se vive a oração. Veja, com o cosmo, com o universo, com toda a criação, com todas as criaturas. E aí a gente tem como o baluarte, o homem que entendeu, não era intelectual, mas entendeu isso, que foi inteiro com toda a criação, São Francisco de Assis. Ele rezava, não é? Ele rezava com toda a criação. O canto das criaturas é belíssimo. Veja, os 9 primeiros capítulos do Gênesis descreve essa relação com Deus como oferenda dos primogênitos do rebanho de Abel. Que Gênesis, capítulo 4, versículo 4, não é? Como invocação do nome divino por Enós. É o capítulo 4, versículo 26. Como caminhada com Deus. Temos aqui capítulo 5, versículo 24, não é? A oferenda de Noé é agradável a Deus, que o abençoa e por meio dele abençoa toda a criação. Vejam, capítulo 8, versículos de 20, depois capítulo 9, versículo 17. Temos também aqui, porque seu coração é justo e íntegro, também ele caminha com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Essa qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. Em sua aliança indefectível com os seres vivos, Deus sempre convida os homens a orar. Mas é sobretudo a partir de nosso pai Abraão que a oração é revelada no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 16. Abraão não é apenas o modelo pai da fé, mas também é o modelo de oração, né? Sobretudo quando ele se põe como intercessor diante das 2 metrópoles, Sodoma e Gomorra, e diante de Deus. Ele começa, muito respeitosamente, conversar com Deus. Porque era natural dele conversar assim com Deus, respeitosamente. Não ser um parceiro, não ser um colega, não é? Não, mas Deus, é Senhor da nossa vida. E que nós temos que aprender muito com esses homens, com o Antigo Testamento, com esses modelos de oração, não é? Do Antigo Testamento. Vamos agora para a promessa e a oração da fé, não é? 2570. Assim que Deus o chama, Abraão parte, como lhe disse o Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Seu coração se mostra submisso à palavra, ele obedece. A escuta do coração que se decide segundo Deus é essencial à oração. As palavras lhe são relativas, mas a oração de Abraão se exprime primeiro por atos. Como um homem de silêncio, ele constrói, a cada etapa, um altar ao Senhor. Somente mais tarde aparece sua primeira oração com palavras, uma queixa revelada que lembra a Deus suas promessas que parecem não se realizar. Desde o começo, aparece assim um dos aspectos do drama da oração, a aprovação da fé na fidelidade a Deus. Extraordinário. Isso aqui, Gênesis capítulo 16, versículos de 2 a 13. Né? A primeira oração de Abraão foi o silêncio. O silêncio não passivo, mas ativo. O silêncio orante, o silêncio, veja, que o levava às atitudes. A cada monte que Abraão chegava, ele erguia um altar para Deus. E não foi à toa que Deus pede o seu filho Isaque numa montanha e no altar. Porque já era a prática de oração. Quer dizer,
Abraão, ele ia, não é, ofertar o seu filho em oração, em atitude, em atitude. Veja, a primeira coisa, não é? O silêncio orante, o silêncio em calo, a prática de fazer o bem, de ser justo consigo mesmo e com as pessoas, porque é justo com Deus. Veja, é um Deus que vê tudo, é um Deus que sabe de tudo, é um Deus que nada passa dos seus olhos. E por isso o homem que ora, o homem que reza, a pessoa, a mulher, ele entende isso. E ele não entende isso apenas com a mente, com o pensamento. Ele entende com o coração, ele entende com a alma. Por isso que prefere morrer do que pecar. Ele prefere agradar a Deus do que os homens. Não tem medo dos homens. Não tem medo dos homens. Ele teme a Deus. O seu coração está no Senhor que fez os céus e fez a terra. Vou terminar, não é? Já estamos bem avançado, já 42 minutos de aula. Vou terminar esse número para depois recomeçar esse subtítulo Moisés e oração do mediador. Deixa eu terminar a promessa e oração de Abraão. 2571. Tendo acreditado em Deus, caminhando em sua presença e em aliança com ele, veja aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 6, depois capítulo 17, versículos de 1 a 2, o patriarca está disposto a acolher em sua tenda o hóspede misterioso. Esse texto é fantástico, é gostoso, não é? É admirável hospitalidade de Mamré, prelúdio da anunciação do verdadeiro filho da promessa. Veja aqui, Gênesis 18, de 1 a 15. Não é? Que ele vai em busca deste Deus. E diz assim: por isso, tendo-lhe Deus confiado o seu plano, o coração de Abraão está sintonizado com a compaixão de seu Senhor pelos homens, e ele ousa interceder por eles com audaciosa confiança. Aqui é interessante, Lucas 1, 26, não é? a 38, depois Gênesis 18, 16 a 33. Está nesse contexto da intercessão. Mas é interessante, percebeu aqui a interpretação dos nossos padres, não é? Conciliares, dos nossos bispos, ou do magistério, que diz assim, que foi Deus que colocou a compaixão do seu filho, ou seja, a sua própria compaixão no coração de Abraão, para que ele se tornasse compassivo, se tornasse misericordioso. E fosse, veja, ousado, audacioso na fé para interceder. Então, é preciso ter os sentimentos de Deus. É preciso ter os sentimentos de Cristo para ser corajoso, para ser ousado, não é? Na fé. Na fé. Veja. Vamos avante. A ação de sua fé requer-se do depositário das promessas. Hebreus 11, o que Deus lhe dera. Sua fé não esmorece. É Deus que promove o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 8. Pois Deus, pensava ele, é capaz também de ressuscitar os mortos. Hebreus 11, 19. Dessa forma, o Pai dos que creem se configurou ao Pai, que não há de poupar seu próprio Filho, mas o entregará por todos nós. Aqui é fantástico. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vejam.
A oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus, que salva a multidão. Romanos 4, 16 a 21. E por isso que muitos, veja, hoje criticam os mosteiros, os conventos, os monges, né, os religiosos. Por que esses homens estão aí presos dentro dessas quatro paredes, desses muros, só rezando? Essas mulheres também rezando, sem nada fazer, sem nada produzir, né? Sem nos ajudar, muitas vezes. Veja, a incompreensão, não é? E aqui o catecismo, na quarta parte, diz: quem sustenta o mundo e ao mesmo tempo salva, são estes que oram, são estes que rezam, né? Rezam com a igreja e pelo mundo. Veja, problemas, as suas dificuldades, com as suas malignidades, se converta. É a oração. Veja, a oração é que salva. A oração do justo, não é? A oração do justo. É a fé que move montanha. Vamos avante. O último. Veja. 2573. Deus renova sua promessa a Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Gênesis 28, de 10 a 22. Antes de enfrentar seu irmão Esaú, ele luta uma noite inteira com alguém misterioso que se recusa a revelar-lhe o nome, mas o abençoa antes de o deixar ao despontar da aurora. A tradição espiritual da igreja reteve dessa história o símbolo da oração como o combate da fé e a vitória da perseverança. Aqui Gênesis capítulo 32, versículos de 25 a 31. Depois Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. O combate na fé, a perseverança da fé. Eu não te deixarei, disse Jacó, antes de me abençoar. Só sairei daqui com a bênção na mão. Veja. Estou cansado, Senhor. Estou moído, Senhor. Eu quero abandonar tudo. Eu quero esquecer de tudo. Perder o sentido da minha vida. Penso até em suicídio e me matar. Mas eu me coloco na tua presença e só sairei daqui abençoado. Só sairei daqui com a mentalidade mudada, com esses sentimentos de raiva, de ódio, de angústia, que está me matando por dentro, transformado, Senhor. Você já fez essa experiência diante do Senhor? Diante da sua imagenzinha, até mesmo você fecha os olhos, né, dentro de você. Porque você é a primeira imagem de Deus, viu? Primeira imagem. Não é? Se fala muito da imagem, mas você é a primeira imagem de Deus. Primeira semelhança. Quando você se sente sozinho, sozinha, abandonado, traído, decepcionado, veja, difamado, caluniado, mentiras e mais mentiras sobre você, sobre querendo degredir a sua imagem, sujar a sua imagem, mais do que um pano de chão. Com tudo isso, as lágrimas que saem são lágrimas de oração. O Senhor lhe chama a transformar essas lágrimas de ódio, de raiva, de revolta, veja, de rebeldia, a lágrimas de oração. A lágrimas de oração. Veja. Enxugarei as tuas lágrimas, promete o Senhor. E nenhuma lágrima que sai dos nossos olhos, se for de oração, né, será renegada por Deus. Será desprezada por Deus. Essa quarta parte do Catecismo da Oração é muito gostosa. Não é? Então, para ficar o gostinho do quero mais, vamos terminar aqui a aula. Acho que já está dando 1 hora de aula e amanhã a gente volta. Amanhã eu só tenho tempo à noite, a gente volta à noite com
esta quarta parte, ainda o primeiro artigo dentro do Antigo Testamento com Moisés. Moisés e a oração do mediador. E a gente vai ver todo o contexto do Antigo Testamento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham uma boa noite, um sono restaurador para todos.